Social para as crianças, também para os pré-adolescentes, o quão é importante, né, que os pais possam incentivar essa interação social. Tem o papel ali dos pais que estão mais pertinho das crianças, mas tem também o papel da própria escola nesse contexto. Então é bem legal a gente tratar sobre isso, falar sobre interação social. Estou recebendo aqui a Gabriele Fontes, que é neuropsicóloga, vai nos ajudar a entender melhor essa questão. Doutora, muito obrigada por estar aqui com a gente, ao vivo no Bom Dia Pará, no quadro Pequeninos. Primeiro eu queria saber da senhora, assim, a partir de que idade os pais já podem incentivar essa interação social? É desde pequenininho mesmo ali, 1 ano de idade, já tem que ter essa interação com as outras crianças ou não, precisa aguardar um pouquinho, ter um tempo certo? Bom dia para você. Bom dia, tudo bem? Primeiramente, a gente tem que pensar que a interação social ela começa já com os pais desde que a criança nasce. Então, o pai e a mãe ficar interagindo com essa criança, fazendo cosquinha, conversando, isso já é estímulo de habilidades sociais. E sim, ali por 1 ano, ele já consegue ter contato com outras crianças. Agora eu queria saber de você, assim, no ambiente escolar, como é que a escola, os professores ali podem ajudar nessa interação? Você sabe que quando vai para a escola, para a creche, já tem essa interação automática com outras crianças, né? Mas o quanto isso é importante, isso é válido de fato para tornar uma criança cada vez mais, uma criança que consegue conversar mais, consegue interagir mais com as outras? O período pré-escolar nada mais é do que o treino dessas habilidades sociais. Tanto que quando a criança entra na creche, ou mesmo numa escola, mas ainda com 2, 3, 4 anos, o principal estímulo na escola é a interação social. Então as professoras fazem aquele momento de círculo com as crianças, ensinam essas crianças a conversar umas com as outras, a como se portar no ambiente social. Então, de fato, esse treino de habilidades sociais, ele começa desde casa e ele permanece na escola. Doutora, a gente falou agora há pouco sobre a questão das telas, né? Que tipo de limite os pais podem dar na tela? Quando a gente fala em interação social, claro que pode até haver a interação com outras crianças por meio do celular também, né? Que é válido, mas tudo tem limite, tudo tem que ser na dose certa. Sim, tudo tem que ser na dose certa. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Pediatria sugere que ainda na infância a criança não tenha tanto contato. O ideal é que até os 2, 3, 4 anos essa criança não tenha contato com telas e até os 10 anos, no máximo 2 horas diárias. Justamente porque esse momento em tela priva a criança da interação tanto com os pais quanto com outras crianças. O tempo que essa criança está vendo televisão, jogando videogame, ela deixa de descer para o parquinho, para a praça e brincar com outras crianças da mesma idade. Doutora, quando a gente percebe que tem aquela criança isoladinha ali, apesar de estar acontecendo toda aquela bagunça, ela fica retraída no cantinho dela, fica tímida, o que pode ter acontecido com aquela criança para que ela tenha aquele comportamento? Tem alguma coisa errada no ambiente familiar? Os pais não estão sabendo lidar? Tá faltando a presença desse pai ali também? Como é que você pode identificar assim, esse caso? Isolamento social é a pontinha do iceberg. Quando uma criança se isola, a gente pode estar falando de qualquer coisa. Pode ser conflitos familiares, pode ser outras questões emocionais, pode ser bullying, pode ser depressão, ansiedade, pode ser um quadro de autismo, de mutismo seletivo. Ou seja, o isolamento social, ele é o primeiro sinal de que algo errado está acontecendo e que a criança precisa de ajuda. Ou seja, quando o pai, uma mãe ou uma escola percebe o isolamento, é hora de buscar uma ajuda de um psicólogo ou de uma psicóloga infantil. Doutora, eu estava pensando aqui também, porque os reflexos dessa interação social para o futuro, né? Essa criança vai se tornar um adulto melhor, vai mudar muita coisa quando ela se interage, quando ela entende mais o mundo. Tudo isso também pode contar quando ela começa desde cedo a ser mais desinibida, digamos assim? Sim, a gente sabe que habilidades sociais é, na verdade, o melhor pré-requisito para sucesso na vida adulta. Eu sempre falo assim que as notas, elas têm até um certo impacto ali na infância, mas o que de fato vai definir muita coisa na vida da pessoa é o quanto ela consegue se relacionar, fazer networks, porque a rede de apoio, a rede de trabalho sempre envolve laços sociais. Então, quanto mais essa família treinar essas habilidades, quanto melhor essa criança souber se relacionar, melhor vai ser um adulto mais funcional, com maior sucesso na vida, né, em termos. Agora, a gente sabe também que tem criança que interage até demais. Faz mal isso aí, tem que saber o tempo certo ou não. Faz tudo parte da infância,
quando ela crescer ela vai entender melhor como é que é os limites, como é que você pode imaginar um quadro desse, se pode ser prejudicial ou não quando a criança já fala demais. Tem criança que de fato é bem extrovertida, né? Só que se percebermos que essa criança está assim passando um pouco do limite em algum momento, é sempre válido que essa família, ou até às vezes um colega, acabam dando uns toques nessa criança para ir modelando essa forma de interagir. Então é super válido uma pessoa ser mais expressiva, mais expansiva, só que é importante sempre ter alguém ali que consiga ali alertar sobre o comportamento. Doutora, qual é o recado que a senhora pode passar para os pais em casa que querem incentivar as crianças a interagirem mais? Qual o primeiro passo, assim? Como se aborda essa criança? Como é que você pode fazer com que ela comece a despertar ali esse lado de maior interação? Seres humanos são seres naturalmente sociáveis, né? Então já se espera de uma criança que ela tenha esse interesse em interagir, primeiramente com as figuras familiares. Então, a primeira forma de uma família incentivar essa criança a interagir é os próprios pais serem modelo. Então, esses pais precisam buscar essa criança para interagir, precisam mostrar para essa criança que a interação é legal e expor ela a ambientes em que ela possa interagir. Como mais uma vez, em parques, em praças, em clubes, na escola, e permitindo com que essa criança esteja cada vez mais com outras crianças. Existem brinquedos, algo mais recreativo que ela possa fazer ali também, que possa estimular, né? Acho que existem atividades que estimulam a fala, por exemplo, né? Cantar, brincar, correr, fazer essa interação. Existem brincadeiras que podem ser feitas que podem estimular também, né? Pode sim. Como a gente falando agora de telas, eu acho importante falar que telas não é o melhor recurso, mas de fato brincadeiras, jogos, brinquedos são excelentes recursos, não só para treinar e melhorar a fala, como também a interação social. Então, jogos, brincadeiras ensinam a criança como se comunicar, como se portar, ensina a criança a ganhar e perder, ensina a criança a pensar novas estratégias de resolução de problemas. Ou seja, o uso desses recursos é super válido, tanto em casa quanto na escola. Doutora Gabriele Fontes, neuropsicóloga, muito obrigado pela participação ao vivo aqui no Bom Dia Pará, dentro do quadro Pequeninos, dando valiosas dicas aí para os pais, para todo mundo entender melhor as crianças, né? A interação social, ela faz parte disso. Você entende a sociedade, você cresce uma pessoa mais evoluída, você tem mais oportunidades no futuro, então é a preparação para um futuro melhor para as crianças também.